que eu estou indo aqui agora falar com a Verônica, linda. Olha o sorriso dela, que lindo! Aqui no nosso ateliê nos esperando, tudo bem? Tudo. Para fazer essa peça bonita aqui, Verônica, hoje nós vamos pintar uma fruteira. Isso, a gente vai pintar hoje maçã vermelha. Maçã vermelha? Isso. Ah, que delícia! Nham, nham, nham. Vamos começar? Então vamos começar. Bom, aqui eu vou colocar uma mistura de amarelo com amêndoa, para que a gente possa fazer as partes mais claras da maçã. Eu gosto de preencher já com o movimento da maçã. A maçã é vermelha, mas ela já começa pintando com amarelo. Então você presta atenção aí que ela tá que tá. Exatamente. Aí a gente já começa, ó, fazendo o movimento da maçã, para que fiquem aqueles risquinhos. Sabe aqueles risquinhos que a maçã tem? Sei. Então, ó, a gente já começa fazendo alguns risquinhos, ó. Colocando as duas tintas juntas, não precisa misturar num godê ou coisa do gênero, você pode só passar, pegar junto no pincel, ó, uma e a outra, tá? Às vezes vai vir mais amarelo, às vezes vai vir mais amêndoa, não tem problema. Tá. Sempre fazendo os risquinhos, ó. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Vou colocar um pouquinho aqui também. Não tem problema se eu cubro o cabinho da maçã, porque o cabinho ele vai ser uma cor mais forte do que a cor que a gente está usando aqui. Então, ele vai tampar bem a cor amarela que a gente está usando, tá? Tá bom. Por exemplo, se aqui eu estivesse pintando de preto e a cor do cabinho não for preto, que é uma cor não muito... Que é a última cor mais escura. Exatamente. Aí eu não aconselho a cobrir, tá? Tá bom. Fiz, ó, no formato da maçã. O que significa fazer no formato da maçã? Ó, tô seguindo o risco. Tá vendo? Seguindo o risco, seguindo o risco. Sim. Tá? Agora eu vou no movimento contrário com as cores de preenchimento. Quais são essas cores? Vermelho e púrpura. Pode ser o vermelho escarlate, o vermelho intenso. Então eu vou fazer um pouquinho de púrpura, ó, seguindo no movimento da maçã. Um pouquinho de vermelho. Tudo ao mesmo tempo não, mas junto. Faz Isso, um, faz outro. faz outro, ó. Eu posso preencher tudo da mesma cor para depois colocar esses detalhes? Até posso. Não seria a minha técnica e, ao mesmo tempo, fica mais difícil para a gente deixar a cor tão viva assim, ó. Vamos supor que a gente colocasse o vermelho para depois colocar o amarelo. Não vai ser a mesma coisa, tá? Vai ficar bonito? Vai, mas não vai ser a mesma coisa. Então, para ser a mesma coisa, tem que fazer do jeito que a Verônica está ensinando. Isso. É, porque cada um tem a sua técnica. Exato. Para sair igual essa, você segue a Verônica, você admira o trabalho dela. Então, para sair como ela está fazendo, você tem que seguir a técnica dela. Exatamente. Agora eu vou fazer no contrário, ó. Então aqui, vejam vocês, aqui eu fiz no movimento da maçã, cheguei no meio, já fica um pouquinho mais reto, ó, porque tá seguindo em direção ao meio da maçã. Sim. E agora eu inverto, ó, a minha vírgula, tá vendo? Claro que eu vou colocar mais tinta, só fui porque mostrar a mesmo o maçã movimento. mudou, né? Exatamente. Para seguir o movimento da maçã. Ó. Oi, o Will trouxe um cafezinho aqui, obrigado, Will. Comer com bolo, ofereço também para você aí, sócio. Olha aqui, tá até saindo fumacinha aqui, ó. Ah, pena que não dá para ver a fumacinha. Ai, gente, tanto carinho nesse programa, tudo graças a você, tá vendo? Quer um cafezinho com bolo, Verônica? Não, obrigada. Ah, depois você toma. Lógico, depois sim. Com bolo, então é que agora a gente fica linda com a maquiagem, né? Então, Ah, aí a gente não tira, mas depois dos bastidores, gente, a gente aproveita. Ó, e aí eu vou puxando até preencher tudo. E aqui eu vou no movimento contrário. De cima pra baixo. Isso, de cima pra baixo, ó. Sempre com movimentos de risquinhos, eu vou preenchendo toda a trama do tecido. Se a maçã fosse um pouquinho menor, eu mudaria para um pincel mais chanfrado, tá? Que é o pincel faquinha ou até mesmo um pincel chanfrado. Que daí me ajuda a fazer os riscos ainda de uma forma melhor. Mais nítidos, né? Uhum. Aí, nesse cantinho, você tá colocando um pouquinho mais de sombra, né? Isso, porque é o só cantinho... porque tá ligada uma com a outra. Sim. Só por isso. Não é exatamente uma sombra, mas é uma cor mais escura para acentuar a diferença entre uma e outra. Ó. Essa é a parte que a maioria das pessoas tem dúvida quando vai pintar maçã. Como eu faço esse pedacinho aqui? Mesma coisa, gente, ó, seguindo o desenho, ó. Certo? E aí eu faço do lado contrário a mesma coisa, ó. Com o vermelho. Aqui a gente tá colocando um pouquinho a tinta, mas para que vocês possam ver os risquinhos, tá? Mas pode colocar bastante tinta porque é para cobrir a trama do tecido. Então eu vou cobrir de púrpura e às vezes com vermelho. Eu vou alternando o uso das cores.
Nossa, Verônica, acho que eu tampei muito o amarelo. Dá uma limpadinha no pincel e pega de novo o amarelo e o castanho e sobrepõe. Se você acha que de repente apagou muito. Uma coisa interessante, Drica, é que assim, já tá aparecendo uma ação. Tô olhando lá na tela, tô vidrada ali na pintura. Eu até esqueci que eu tava aqui no Mulher Ponto, que eu tô aprendendo lá, olhando. Uma coisa interessante é que mesmo a pessoa replicando a minha técnica, não vai sair igual. E é normal, é natural. Nem porque daí fica do jeito da pessoa. Exatamente, ela né? vai colocar o toque dela. Nem eu mesma pintando a mesma maçã, elas vão ficar iguais. Gente, olha essa, ó, olha essa maçã aqui. Cadê? Tá aqui essa? Vamos pegar ela? Parece real, tá vendo só? Muito legal mesmo. Ó, então você ficou estudando, olhando pra carinha da maçã? Sim, sim. Antes de pintar. Eu sempre pego fotos, referências. É sempre bom a gente ter referência. Eu sei que eu, como artesã... Se for pintar se for pintar a fruteira lá da minha casa, vai ter só banana. A da minha também. Meu marido adora banana. Mãe, acabou banana. Ai, banana. Nossa Senhora. Olha os macaquinhos que eu tenho lá em casa. Eu sei que eu, como artesã, sou referência para algumas pessoas. E tem muitos artesãos, artistas, fotografias que são minhas referências também. Exatamente. Então, a gente tem que ter referência, né? Na vida a gente tem referência, por que no trabalho, no artesanato, a gente não vai ter? E aí, essa referência, o que você faz? Você aprende e aí você se descobre, né? E aí não tem jeito, aí você vai colocar você. Exatamente. Porque você é você. A sua identidade. Exatamente. O legal de um trabalho é ter a sua identidade, a sua própria identidade. Não tem como ser diferente. A gente não pode querer também que seja igual. É, claro que... eu queria tanto que a Verônica pintasse igual a Rose. É. Ué, então vai ser todo mundo igual agora? Não, cada um é diferente. Exatamente. Né? E cada trabalho rico do mesmo jeito. Exatamente. Ó, então a gente preencheu a maçã, tá vendo? Uhum. Bem preenchidinha, algumas partes mais escuras, outras partes mais claras. Nesse momento parece até aquele pêssego, né? Na verdade essa é a base do pêssego também. É, porque tá faltando algumas cores para chegar na maçã. Exatamente. Então essa seria mais ou menos a base do pêssego, tá? O que eu vou fazer agora? Vou mudar de pincel, vou pegar um pouquinho menor. É a mesma referência, só que é um pouco menor. Aquele era o 6, esse aqui é o 4. E a gente vai pegar o vinho com um pouquinho de café e vai fazer alguns risquinhos. Então, ó, pouquinha tinta no pincel, bem pouquinha mesmo. E a gente vai fazer, então, os risquinhos da maçã, ó. Sempre parando no ar, tá vendo, ó? Sempre. Eu conto sempre essa história, Drica. Quando eu comecei a pintar, aí, tem que parar no ar. Eu batia na coleguinha do lado. Parar no ar. Esse negócio de parar no ar, esses dias eu tava aprendendo aqui a fazer uma folhinha com uma das artesãs. Ai, eu esqueci o nome agora, eu sou ruim de nome, né, gente? Mas eu não conseguia fazer a folhinha de dia, porque ela fala assim, ó, você faz assim e sobe. Esse negócio de parar no ar não vai, a gente não consegue, é impressionante. Mas é questão de treino só. Tá vendo? A gente faz alguns risquinhos. A gente passa pano ensinando a fazer folhinhas aqui, mas não rolou. Foi ontem. Foi ontem? Foi. Olha aí. Tá melhor que nós aí, viu? Eu acompanho Mulher.com também. Ó. Que lindo. E aí a gente vai riscando e vai fazendo, tá vendo? Já uns detalhes. Isso. Também posso vir do movimento contrário, ou seja, daqui pra baixo. Põe um pouquinho e risca. E aqui a mesma coisa, ó. Então, vamos fazer um pouquinho de nada aqui, puxando em direção. Quando você pinta, eu como bolo. Ó, puxando em direção ao meio. Se eu achar que, de repente, de novo, sumir com o amarelo, posso colocar um pouquinho mais. Aqui eu vou trazer o meu vermelho um pouquinho mais pra cá, pra ele dar uma fechadinha nessa saidinha do nosso cabo, ó. E aí venho só complementando com detalhes. A gente pode deixar esses detalhes para daqui a pouquinho? Claro, podemos. Vou dar um recadinho, porque é o seguinte, eu fico comendo. Gente, você percebe que eu como aqui o tempo todo. Eu já volto aqui, tá vendo? Tá bom.